Olá, meus queridos, vamos meditar nessa manhã no livro dos Salmos. Desta feita vamos estar falando de Asaf. Asaf estava vivendo uma crise existencial, estava se comparando com os demais, que isso é um perigo. Vamos adentrar no texto. Salmo 73, versículo 1 nos diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para escorregar os meus passos. Olha que confissão, né? Ele começa o texto exaltando a Deus, que Deus é bom para com Israel, mas mesmo Deus sendo bom para com Israel, mesmo ele sabendo disso, ele disse: os meus pés quase se desviaram. Porque Asaf, ele parou de focar na sua vida e ele começou a olhar a vida do outro. Começou a se comparar. Mas não existe comparação entre o justo e o ímpio. Não existe comparação entre o justo e o ímpio. O ímpio trapaceia. Por exemplo, se você tem um negócio, se você é um comerciante, você vai se comparar com o ímpio, que é um trapaceador, que é cheio de rolo, cheio de tramóias. E o final? Talvez ele tenha benefício agora. Está tendo lucro exorbitante agora. Mas o final dele, como será? Já pensou nisso? O final dessas pessoas nunca são bons. Então, Asaf estava olhando e ele dizia: parece que eles correm e não se cansam. Parece que as coisas é tudo diferente para com eles. E ele começa o salmo inteiro questionando a Deus. Questionando. E os seus pés quase se desviaram. Ele disse quase se desviaram no sentido que ele passou a pensar em fazer a mesma coisa que os ímpios. Pender para o lado errado. Ele pensou: esse negócio de ser justo, eu só estou em desvantagem. Os outros estão indo bem, sendo espertos, e eu aqui como justo padecendo. E ele ficou tentado a partir para o outro lado, o lado do engano, o lado do engodo de Satanás, porque isso é o engodo de Satanás. Satanás ilude essas pessoas, prometendo vantagens e benefícios, mas o final é horrível. É horrível, né? Continuando aqui no nosso texto, ele diz: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Olha a sensação. Em vão tenho purificado o meu coração. Tenho purificado o meu coração. Ele estava muito reflexivo, muito triste, muito desanimado, a ponto de dizer que em vão tem purificado o seu coração. Ou seja, eu não tenho resultado em ter um coração reto, íntegro. Parece que eu estou fazendo isso aqui à toa, não está servindo para nada. E aí ele continua, né? Versículo 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Olha a percepção que ele tinha. Todos os dias aflição. Todos os dias castigo. Todos os dias eu venho passando por perrengue. Então, não está valendo a pena? Não está valendo a pena? Né? Essa foi indagação. Versículo 15. Se eu
dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Né? Ou seja, só que se eu resolver agir assim, falar assim, as pessoas vão estranhar, vão escandalizar os teus filhos, os que ainda são justos. Porque uma hora eles vão me ver em retidão e agora eu vou falar tudo ao contrário, vou fazer tudo ao contrário e vou escandalizar essas pessoas, esses justos. E ele ficava nesse dilema, nessa angústia. Ficava passando por essas crises existenciais. Aí no versículo 16, quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Quanto mais ele tentava entender, mais ele ficava perturbado, ele sobremodo perturbado, né? Não entendia e se confundia cada vez mais. Ficava perturbado, confuso. Não dava para entender. Não dava para entender. Como é que você vai entender uma pessoa justa passando por tantas dificuldades e o ímpio rindo à toa, próspero, rico? Como entender? Ele estava tentando entender e ficava cada vez mais perturbado com isso. Perturbado. Não tinha outra palavra. Não tinha outra palavra a não ser perturbação. Não conseguia entender. Aí no versículo 17 Deus começa a reverter o quadro. Deus já começa a fazer ele entender. No versículo 17 diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Enquanto ele estava nessa esfera de interrogação, ele não entendia. Mas quando ele diz até que eu entrei no santuário, o santuário fala da intimidade com Deus. O santuário da oração. O santuário de aproximar-se de Deus, de estar juntinho de Deus. Não aqui, está aqui, juntinho na intimidade. É na intimidade que o teu amigo te revela os segredos. É na intimidade que o teu amigo conta os projetos. É na intimidade que o teu amigo faz entender muitas coisas. Muitas coisas o teu amigo faz entender. Mas ele disse até que eu entrei no santuário. Você tem que entrar no santuário. Se você não está entendendo muitas coisas é porque precisa se aproximar do santuário de Deus. Precisa entrar no santuário. Então, quando ele entrou no santuário, aí diz: entendi eu o fim deles. Olha que palavra maravilhosa. Vamos para o 22. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. O salmista está dizendo, eu nada entendi, eu era igual um animal que não tem conhecimento algum. Era como um animal perante ti. Isso foi como ele se sentiu. Como um animal. Versículo 23. Aliás, vamos para o 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem deseje além de ti. Olha, agora ele já foi para o caminho certo. Quem tenho eu no céu, além de ti? Só tenho a ti. E não há ninguém nesse momento que eu deseje mais do que a ti.
Você entendeu que Deus é o suficiente? Você entendeu que Deus é a resposta daquilo que você anda almejando, procurando? Porque anteriormente Deus falou para ele que os ímpios são como a folha seca que o vento leva para onde quer. E o final do ímpio é amargo. O final do ímpio que morre sem Deus. O ímpio que morre sem Deus, não sou eu que está falando, é a Bíblia que fala que é caminho de morte espiritual, é tenebroso. Até que Asaf passou a entender o caminho final do ímpio e o caminho final do justo. O caminho final do justo. E aí ele confortou o seu coração. Diz: quem tenho eu além de ti? E não há nada nem ninguém que eu procure mais do que a ti, além de ti. Não tem ninguém além. Chegou a ti, parou. Parou, chegou em ti, parou. Não vou além, não tem mais além. O Senhor é o final. É o final. Né? Versículo, para concluirmos, o versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Olha que maravilha. Para mim, bom é aproximar-se de Deus. Quando ele se aproximou de Deus, teve as suas respostas, seus problemas solucionados, né? Parou com angústia, com aquele sofrimento, com aquelas indagações, né? E ele diz: pus a minha confiança no Senhor. Agora eu confio em Deus. O ímpio pode prosperar, pode fazer tudo, mas eu estou aqui, ó, firme em Deus, confiando em Deus. Como diz aquele ditado: passos curtos e firme. Curto e firme. É assim a vida do justo. É passo curto, mas é firme ali, é contínuo, vai caminhando com Deus, caminhando com Deus. E não se compare com ninguém. Não se compare com ninguém. Você é único. O projeto de Deus na sua vida também é único. Você tem apenas um DNA, o seu DNA não é igual ao de ninguém. Deus é único na sua vida. Então, pare de se comparar, foque no céu, foque em Deus, foque na cruz do Calvário e continue caminhando, que você será abençoado fortemente. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso e não se esquece de se inscrever no nosso canal e mandar essa mensagem para um amigo que esteja precisando ouvi-la. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.